Peter! Oi. Desculpa, era com ele? Ah, você? Peter! É o seguinte, galera, chegamos na semana de falar sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa, mais conhecido como Spider-Man No Way Home, mais conhecido como surto coletivo de toda a humanidade, vendo os três Homem-Aranhas juntos pela primeira vez no mesmo filme, fazendo um monte de piada e lutando junto numa sincronia simplesmente absurda. Nesse vídeo aqui a gente vai falar de todos os detalhes, referências e easter eggs nesse filme aqui para todo o multiverso Marvel, porque faz parte da nossa saga Marvel em ordem cronológica, com um vídeo por semana aqui no canal até o lançamento de Vingadores Doomsday. Então confere a nossa saga Marvel na nossa playlist aqui no canal já para assistir todos os filmes da Marvel e ainda mais. Já tem aqui vídeo explicado de todos os filmes do Tobey Maguire e também do Andrew Garfield como Homem-Aranha. Então vê esse filme, já vê os outros do Tom e também dos outros aranhas, porque ó, tá cheio de referência pra esses filmes aqui nesse vídeo. Grandes poderes. Vem grandes responsabilidades. Então já se inscreve no canal, compartilha pros seus amigos pra surtar junto com você vendo esse vídeo aqui. E vamos falar de Homem-Aranha Surto Longe de Casa. Mas não podemos mandá-los pra casa pra eles morrerem lá. É o destino deles. Você não pode mudar isso, assim como não pode mudar quem eles são. O filme começa com o final de Homem-Aranha 2 se passando no verão de 2024. Porém aqui a maior parte desse filme se passa entre outubro e novembro de 2024 na linha cronológica da Marvel. E detalhe, apenas a cena do final do filme com o Homem-Aranha soltando teia por Nova York no meio da neve se passa em dezembro, que é após os eventos de Doutor Estranho 2, que vai ser o próximo vídeo que vai vir aqui no canal. E um detalhe mais interessante ainda é o Homem-Aranha se balançando por Nova York. No final do filme ele passa ali para um local que foi gravado uma última cena ali de Hawkeye, da série de Hawkeye. Porém, ele saltando aqui por Nova York é antes dos eventos de Gavião Arqueiro. Dito todas as referências aqui de cronologia do universo Marvel, vamos para o início do filme, fazendo referência novamente ao final do segundo filme e também a referência da Tia May vendo Peter Parker como o Homem-Aranha, com eles falando, mas que pô! Aqui então vemos novamente o JJ Jameson, que voltou na cena pós-créditos ali de Homem-Aranha 2, como o cara ali do Clarim Diário falando a identidade do Homem-Aranha, e é o mesmo ator que fez ali os filmes do Tobey Maguire. Meus amigos, Peter Parker! O Peter então começa a fugir de todo mundo ali no meio de Nova York, soltando suas teias e passa ali com a MJ através de um outdoor justamente da peça de teatro do Steve Rogers que a gente vê na série do Gavião Arqueiro. E também, sem coincidência alguma, um outdoor da PlayStation, que é justamente a mesma empresa da Sony que tem os direitos autorais do Homem-Aranha. Então, enquanto ele tá soltando o teia ali por Nova York, a gente vê um banner gigantesco num telão do Homem-Aranha, metade com a cara do Peter Parker, metade com a máscara do Homem-Aranha, fazendo referência à ilustração clássica dos quadrinhos do personagem. Quando eles param em cima da ponte ali de Nova York, dá pra ver claramente a MJ utilizando a Dália Negra, justamente o colar que o Peter comprou pra ela no segundo filme. Tudo, eu ia comprar pra você, ia te dar em Paris, eu tô... O Peter então vai por um caminho através do esgoto e quando ele sai ali do bueiro, ele sai na frente da loja do Sr. Delmar, o que teve a loja destruída e o Peter deu um turn down for what maravilhoso no primeiro filme. Oye, la tía de una italiana que está buenísima. Como está sua hija, hein? Assim que ele chega no apartamento da Tia May ali, ele coloca a mesma camisa que ele utilizou quando o Tony Stark tira o traje dele no primeiro filme. De repente pode não ser nada demais. Homem-Aranha! E assim que ele chega na sala, dá pra ver ali o jornal, através do canal Spectrum News, que aparece no MCU desde a série de WandaVision. No jornal ali, dá pra ver que o nome da MJ é MJ Watson, igual Mary Jane Watson dos quadrinhos da Marvel. Ali então revela que os drones eram das indústrias Stark a mando do Peter Parker, igual foi revelado no final do segundo filme. Drones letais usados no ataque em Londres foram projetados pelas indústrias Stark. Aqui então aparece a Controle de Danos, empresa que foi criada pelo Tony Stark depois dos eventos de Vingadores 1 em 2012, que apareceu pela primeira vez no início do primeiro filme do Homem-Aranha. E a minha teoria aqui é que no quarto filme do Homem-Aranha, ela vai ser a vilã do Homem-Aranha também.
Departamento de Controle de Danos. Temos um mandado de prisão para Peter Parker. Aqui a gente vê justamente quem? Sim, o mesmo investigador que tentou prender a Kamala Khan na série da Miss Marvel e também o Wonder Man. Entrando, pessoal, vambora! É então que eles começam a tirar fotos ali do apartamento e vemos o boneco da Resistência de Star Wars ao lado de uma TIE Fighter também da Resistência do Império ali de Star Wars. Vemos o óculos do Tony Stark e também vários jogos de PlayStation 2, mostrando que o Peter Parker não tinha PlayStation 5, muito menos o 4, nem menos o 3, mas sim o 2. E ele, pelo jeito, gostava de jogar tanto NBA como também o jogo Stuntman. É ali que na prisão da Controle de Danos ele tenta falar sobre o Nick Fury e lá ele descobre que o Nick Fury está fora da Terra há mais de um ano, como mostrou na cena pós-créditos que ele estava lá no espaço com os Skrulls. Ele já tá fora do planeta há um ano. O quê? Todo mundo trabalhando! É aí então que começam a processar as indústrias Stark e mostra ali a foto do Rap com o mesmo visual que ele utiliza em Homem de Ferro 3 no começo do filme, lá nos anos de 1990. Aqui então a Tia May decide pedir ajuda de um advogado, justamente o Matt Murdock, o Demolidor, que apareceu pela primeira vez dentro do MCU neste filme aqui. Bom, tenho boas notícias, Peter. Eu acho que nenhuma das acusações vai dar em nada. E esse momento se passa entre os eventos da terceira temporada de Demolidor e também os eventos da primeira temporada de Demolidor. E que antes vem ali a série da She-Hulk. Então é antes de She-Hulk, beleza? Tá com um tijolo ali na janela e ele consegue segurar o tijolo antes mesmo do Homem-Aranha. Uma cena muito legal porque mostra não só o sentido aranha, como também o radar, que é a visão 360 do Demolidor, através de seus sentidos. E aí então que eles decidem se mudar para o apartamento do Rap, que tem o primeiro robô que o Tony Stark criou na faculdade com 17 anos, que já apareceu nos 3 filmes do Homem de Ferro também. Enquanto a MJ ele tá numa ligação falando com o Peter Parker, discutindo sobre o MIT, dá pra ver atrás ali no quarto dela na parede os retratos que ela fez no primeiro filme do Homem-Aranha, tanto o do próprio Peter quanto também o do professor. Na frente da escola, a gente vê a Betty Brand, a primeira namorada do Peter Parker nos quadrinhos, dando uma reportagem. Tchau, Peter Parker! Pega eles, gatão! Ou melhor ainda, aranha! A multidão... E ela fala, pega eles, tigrão. A mesma frase utilizada pela Mary Jane do Tobey Maguire no primeiro filme, assim também pela Mary Jane nos quadrinhos do Homem-Aranha. Pega eles, meu gato. Ali o Flash tenta se passar como o melhor amigo do Peter Parker e do Homem-Aranha com o livro Flashpoint, fazendo referência ali ao arco dos quadrinhos e também da super animação maravilhosa do Flash. Enquanto o Peter tá subindo as escadas da escola, a gente consegue ver ilustrações de alguns personagens muito famosos do MCU, não só como o Dr. Erskine, o criador do soro do super soldado, como também o Howard Stark, Hank Pym e Janet Van Dyne. O Peter então decide tirar um tempo, vai pro telhado da escola, aonde tem escrito Dicto, de Steve Ditko, um dos criadores do Homem-Aranha nos quadrinhos. É então que o Peter fica esperando a carta de aprovação do MIT e ele decide ali criar a Estrela da Morte, a mesma que o Ned destruiu no primeiro filme do Homem-Aranha quando viu ele como Homem-Aranha. Ali vemos então que já passou o Halloween, já terminou outubro pela decoração da loja que a MJ trabalha. Eu não mandei você tirar a decoração de Halloween? E temos ali um banner num poste ali com a Estátua da Liberdade, utilizando o escudo do Capitão América, que é o que nós vamos ver no final do filme. Eles se reúnem na loja e descobrem que não foram aprovados pela faculdade, muito provavelmente por conta do mistério. Ué, vocês não passaram? Não, porque a gente é amigo de verdade, do Homem-Aranha. Peter então decide visitar o Doutor Estranho por causa da decoração da loja que tinha um bruxo, vai até o Sanctum Sanctorum, é recebido pelo Wong, que agora é o Mago Supremo, porque o Doutor Estranho ficou blipado por 5 anos e o Wong assumiu o cargo. Funções superiores? O Mago Supremo tem funções superiores. O Peter então pede por Stephen Strange fazer ele voltar no tempo para alterar o passado, justamente porque ele tinha visto que o Doutor Estranho tinha a Joia do Tempo, lá no filme de Guerra Infinita. Tem como o senhor voltar no tempo e não deixar ele fazer isso? Ele disse que não tem mais a Joia do Tempo, isso porque o Thanos as destruiu reduzindo a átomos, assim também como Steve Rogers devolveu as joias no devido espaço-tempo. Mesmo que eu quisesse ajudar, eu não tenho
mais a joia do tempo. Ele decide ali fazer um feitiço para fazer todo mundo esquecer que o Peter Parker é o Homem-Aranha. O Wong não aprova, mas deixa quieto. Não vai voltar no tempo, mas as pessoas vão esquecer que você é o Homem-Aranha. É perigoso demais. E eles vão até o porão, onde o Doutor Estranho fala, que fica em uma intersecção mágica do planeta Terra, como o Wong já explicou no primeiro filme de Doutor Estranho. O Sanctum é construído na interseção de correntes de energia cósmica. E aí ele fala que aquele local foi onde foi gravado ali alguns episódios da série The Equalizer de 2021. Já até gravaram um episódio de The Equalizer aqui nos anos 80. Enquanto o Doutor Estranho tá criando feitiço pra todo mundo esquecer que o Peter Parker é o Homem-Aranha, o Peter pede diversas alterações, fica poderoso demais pro Doutor Estranho conter e então tem um rasgo no multiverso. Todo mundo vai esquecer que você é o Homem-Aranha, menos a sua namorada. Durante esse processo ali com os estagiários do Sanctum Sanctorum, cai ali um artefato na mesa. Esse aqui é o mesmo artefato que o Thor também acabou meio que quebrando, derrubando no filme de Thor Ragnarok. Você está falando que nem chegou a cogitar argumentar com eles antes de me pedir para fazer uma lavagem cerebral no mundo inteiro? Depois de ser expulso pelo Doutor Estranho pela cagada que rolou, ele vai conversar com a reitora no meio do trânsito para tentar conseguir acesso à faculdade. A versão mais burra de mim que não teria deixado eles ajudarem. E é nesse momento ali que vemos que a interface, a inteligência artificial ali do traje do Homem-Aranha está desativada, porque as indústrias Stark estão sob investigação. Stark indisponível. Reconhecimento facial indisponível. O Peter então ele vai andando pelo meio da rua e para um táxi com a placa 1228, fazendo referência ao dia 28 de dezembro, o aniversário do Stan Lee. Depois de tentar falar ali com a reitora da faculdade, ele sobe em cima do carro com o sentido aranha atiçando e vemos ali a placa 63 A5M de Amazing Spider-Man número 3 de 1963. A primeira HQ que aparece o Dr. Octavius. E então vemos o Alfred Molina, sim, o mesmo ator que interpretou o Octavius no filme de Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire. Olá, E sabendo dessa referência, coincidentemente o Peter Parker do Tom Holland está utilizando as mesmas roupas que o Tobey Maguire utiliza no início de Homem-Aranha 3. Ali a gente consegue perceber os mesmos detalhes de Homem-Aranha 2 com as garras do Dr. Octavius com as luzes vermelhas, mostrando que são as garras que estão no controle naquele momento. E aí então que ele pergunta sobre a máquina de Nitrio, aquela máquina que ele criou no segundo filme, citando a frase: o que você fez com a minha máquina? O poder do sol na palma da minha mão. O poder do sol na palma da minha mão. Enquanto o Peter vai lutando contra o Dr. Octavius, ele tem a sua gravata cortada ao meio. Exatamente o que acontece no terceiro filme do Homem-Aranha, enquanto o Peter tá lutando, se eu não me engano, contra o próprio Harry Osborn. Senhora, tudo bem? Ainda dá tempo de pegar o voo. O Peter, então, consegue controlar os tentáculos do Octavius através da nanotecnologia da Aranha de Ferro. Aí. E por ter salvo ali a reitora, ele conseguiu acesso à faculdade, não só pra ele, como também pra MJ e o Ned. Eu vou falar com a comissão sobre os seus amigos e vou falar sobre você. É aí então que o Duende Verde aparece, jogando aquelas bombas de abóbora que ele utiliza no primeiro filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Osborn. Até que o Peter Parker é salvo pelo Doutor Estranho, que já mostra ali preso o lagarto de Espetacular Homem-Aranha 1, o Dr. Connors. E ele revela então que todo mundo que sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha de todos os universos foram puxados para o universo principal da Marvel. A Aranha começou a puxar as pessoas que sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha de todos os universos para esse aqui. E aí então que o Peter Parker fala a mesma frase que ele diz para o Mistério. Quer dizer então que o multiverso é real? O multiverso é real? Peraí, você tá falando que existe um multiverso? Mas dessa vez não é uma mentira e sim verdade. Tudo porque o Loki está mantendo o multiverso aberto por causa do final do evento de Loki segunda temporada, que já tem vídeo aqui no canal. O Stephen Strange então pede ajuda pro Peter capturar todas essas pessoas que estão sendo puxadas para o universo principal, colocando magia no seu traje, e ele chama ali a MJ e o Ned para ajudá-lo. Preciso que capture eles e traga pra cá, enquanto eu penso num jeito de mandá-los de volta. E o Doutor Estranho manda eles fazerem um Scooby-Doo,
fazendo referência à animação clássica da nossa infância. Façam um Scooby-Doo, sei lá. E se eu não me engano, nessa cena do lado deles tá o Caldeirão dos Cosmos, aquele que o Tony Stark se apoia em Guerra Infinita e discute contra o Doutor Estranho. É sério que está se apoiando no Caldeirão do Cosmos? Esse é o nome disso? A MJ então vai lá, pega um produto de pintura pra cabelo que tem a mesma barba ali, o carinha na imagem, que a barba do Doutor Estranho. O Peter coloca então o seu traje do lado avesso com o celular grudado no peito. E o Electro aparece se recriando através da eletricidade, já que ele morreu no final de Espetacular Homem-Aranha 2. Por acaso você não seria de outro universo, não? Seria? Então aparece o Homem-Areia, o Flint Marko, que ajuda o Peter Parker, achando que é o Tobey Maguire, porque os dois se perdoaram ali no final dos eventos de Homem-Aranha 3. Peter, sou eu, Flint Marko. Você lembra? Eu te perdoo. E pela energia desse universo ser completamente diferente, o Electro então consegue assumir a sua forma humana. Consegui meu corpo de volta. A energia é diferente. O Peter consegue colocar os dois na prisão do Doutor Estranho e lá os vilões começam a conversar sobre os seus universos. Transformar todo mundo da cidade em lagarto. Foi mó doideira. Não era doideira, Max. Era o próximo passo para a evolução humana. E ali vamos para o Norman Osborn, num beco ali escutando as vozes da máscara, igual no primeiro filme do Tobey Maguire. Se escondendo nas sombras. Quem você é de verdade? Não! O que faço? Ensine-o através da perda e da dor. A May liga pro Peter falando que um cara está lá procurando por ele e ele vai até o Fest, que é justamente ali a ONG que a tia May cria para ajudar pessoas em situação de rua nos quadrinhos. Eu vi o Homem-Aranha no anúncio desse lugar e eu pensei que ele pudesse me ajudar. E dá pra ver ali que o personagem está utilizando as roupas verde e roxo, igual às cores que o personagem usa como vilão nos quadrinhos da Marvel. O Peter o leva para o Sanctum Sanctorum e descobre que todos foram mortos pelo Homem-Aranha em seus universos. Ele não morto. Os dois morreram. Lutando com o Homem-Aranha. O Doutor Estranho então cria um artefato para levar todos para os seus respectivos universos. Corretamente, ela vai inverter o feitiço, mandando eles de volta para o universo deles. O Peter Parker não concorda em deixar eles voltarem para morrer e quer ajudar os vilões. Porque alguns deles vão morrer. É o destino deles. Que isso, Strange? Cadê a empatia? Então ele pega o artefato e começa a lutar contra o Doutor Estranho, que já coloca o Peter Parker em projeção astral, igual a Anciã fez com ele e igual a Anciã também fez com o Hulk em Guerra Infinita. Meu Deus, eu morri. Você não morreu, só foi separado de sua forma física. O Doutor Estranho joga sua capa pra segurar o Peter Parker, que fica se tornando o Homem-Aranha Estranho, igual a animação do Marvel Zombies. Fica muito bem você. Mesmo? Ali a gente consegue ver uma banca de revista com a primeira namorada do Homem-Aranha no primeiro filme que ele saiu pro baile. É então que o Doutor Estranho utiliza um dos seus poderes, jogar o Homem-Aranha para a dimensão espelhada. O Peter então consegue entender a dimensão espelhada, deixar o Doutor Estranho preso lá sem o seu anel de portal e conseguir sair de lá para ajudar os vilões. Sabe o que é mais irado que magia? Matemática. É então que o Peter Parker leva eles para o apartamento do Rap. Ele abre uma tecnologia de criação tecnológica do Tony Stark abastecida por um reator Arc, do mesmo jeito que ele cria em Homem de Ferro 2. O Peter então cita o chip que foi queimado, igual aconteceu no filme de Homem-Aranha 2 do Tobey. O chip fritou. Então, em vez dele controlar os tentáculos, são os tentáculos que controlam ele. O Electro então fala que ele caiu num tanque de enguias, igual ao segundo filme do Andrew Garfield. Eu caí num tanque de enguias elétricas. E o Flint num colisor de partículas, igual ao Homem-Aranha 3. Eu caí num supercolisor. Mostrando pra nós que são de fato os mesmos personagens. O Peter consegue curar o Dr. Octavius do controle dos tentáculos. Otto. Sim, Norman. E o Sentido Aranha avisa o Peter Parker sobre o Duende Verde. E enquanto a câmera muda ali com o Sentido Aranha ativado, dá pra ver um quadro do Homem de Ferro que é mostrado em Homem de Ferro 2. Olha só. Bonito, né? O Electro então rouba o reator Arc e ataca o Dr. Octavius. O Flint, o Electro e o Dr. Connors fogem, enquanto o Duende Verde luta contra o Homem-Aranha. Ele pegou de você essa doença patética.
é que no decorrer dessa luta aí, o Duende Verde vê a Tia May e mata ela de uma forma brutal com o seu planador. O que você tá fazendo, May? Por favor, acorde e fala comigo, por favor, May. E o Peter vê a morte da sua tia na frente dos seus olhos, mas antes de morrer, ela diz: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Coisa que prova que a Tia May no MCU é, na verdade, o tio Ben do Peter Parker. Não tem nada dessa história aí que o Homem de Ferro é o tio Ben do Peter, nem nada do tipo, porque quem diz a frase é a Tia May. E com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. A Controle de Danos chega no prédio ali do Rap e ele manda o Peter fugir. Foge! O Ned, então, querendo encontrar o Peter Parker utilizando o anel do Doutor Estranho, abre um portal e chama simplesmente o Andrew Garfield como o Homem-Aranha. Eu sou o Homem-Aranha. Depois ele tenta chamar de novo o Peter Parker do Tom Holland e aparece quem? O Tobey Maguire. Eles falam sobre qual lugar o Peter Parker poderia estar para pensar e refletir, e o Tobey Maguire cita o edifício Chrysler, que já apareceu ali em Homem-Aranha dos seus filmes. E o Andrew Garfield cita ali o Empire State Building, que ele também já teve lá como seu personagem nos filmes dele. O topo do edifício Chrysler. Empire State. A vista é melhor. Eles encontram o Peter do Tom Holland no telhado da escola, e lá eles conversam e consolam o Peter Parker pela morte da Tia May. Enquanto o Tobey fala sobre a morte do tio Ben e o Andrew Garfield com a morte da Gwen Stacy. Meu tio Ben morreu. Foi culpa minha. Eu perdi a Gwen. Ela era minha MJ. Ali eles falam como a vingança nunca levou eles a nada e compartilham ali a mensagem que os três têm sobre o seu dever de ser o Homem-Aranha. Ela falou que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O tio Ben disse isso. Eles decidem curar os vilões. O Andrew Garfield faz o soro do Dr. Connors, já que ele já fez no primeiro filme dele mesmo. Eu fico com Connors, eu já curei ele uma vez, é tranquilo. E o Tobey fala pro Ned que o melhor amigo dele morreu em seus braços. Você tem melhor amigo também? Morreu nos meus braços, depois que tentou me matar. Uma tristeza. Citando o final de Homem-Aranha 3 com a morte do Harry Osborn. O Tobey então fala que a sua relação com a MJ deu certo depois do final do terceiro filme, dando a entender já que lá no final não dava pra saber se os dois estavam juntos ou não. A gente fez dar certo. É? É. E ali vemos que o Andrew Garfield sofre sem ter tempo como o Peter Parker, trabalhando apenas como o Homem-Aranha. Eu não tenho muito tempo pra vida de Peter Parker. Coisa que vai ser trabalhado com o Homem-Aranha do Tom Holland no quarto filme que vai ser lançado, como a gente já viu no trailer. O Ned então chama o Peter, e os três aranhas se apontam um para os outros, fazendo referência ao meme do Homem-Aranha. Peter Parker? Mesma coisa, todos são Peter Parker. O computador! E já apareceu até mesmo na animação de Aranhaverso. Não ouse me apontar o dedo. Você apontou primeiro. E aí então que o Tobey Maguire mostra suas teias orgânicas e todo mundo se assusta. O mais legal é saber que o Tom Holland também vai ter teias orgânicas agora também no seu quarto filme. Isso saiu de você? É. Peter então chama os vilões para a Estátua da Liberdade através de um vídeo do Clarim Diário. O Tobey então fala que ele tem uma dor nas costas, alonga ali com a ajuda do Andrew Garfield, fazendo clara referência ali à queda que ele teve no seu segundo filme. Me quebrei. E depois ele fala sobre a sua crise existencial que fez ele ficar sem teias, que é justamente esse momento do segundo filme também. Foi uma crise existencial. Sei, eu não vou nem entrar nessa história. É então que depois ele cita o Venom. Gosma preta uma vez. Mentira! E o Peter cita o alien roxo que ele lutou no espaço, que é o Thanos na luta dele em Titã. Eu lutei com o alien também, na Terra e no espaço. Só que ele era roxo. Eu queria lutar com o alien. O Andrew então fala que ele é meio sem graça e a sua luta contra o Rhino no final de Espetacular Homem-Aranha 2. Eu até já lutei com um cara russo uma vez, meio máquina, rinoceronte. E depois o Tobey ali, pra dar uma levantada na moral dele, ele fala que ele é espetacular, igual o título dos filmes dele. Você é espetacular. Tá, obrigado. Repete cara. então. Os vilões chegam, eles
eles começam a lutar e os aranhas apanham pra valer, porque eles nunca trabalharam em equipe antes. Exceto o Tom, que fala que ele já fez parte dos Vingadores. Eu já trabalhei em equipe, eu fui dos Vingadores. O melhor é o Tobey não sabendo o que é isso e falando achando que é uma banda, e falando no que isso ajuda. É uma banda? Você tá numa banda? Maiores, isso ajuda em quê? Tudo porque não existe Vingadores no universo de nenhum dos outros dois aranhas. É então que eles começam a trabalhar em equipe, deixando o sentido aranha fluir, e eles conseguem ir derrotando os vilões. E detalhe que enquanto eles estão soltando teias, dá pra ver um soltando teia no outro e ajudando o outro a se balançar em uma cena simplesmente insana de detalhes incríveis. O Tobey cura o Flint Marko. O Dr. Octavius ajuda eles a tirarem o reator do Electro. E o Tom consegue curar o Dr. Connors. O Doutor Estranho chega ali pra conversar com os aranhas. E o Electro fala pro Andrew Garfield ali que sempre achou que poderia ter um Homem-Aranha negro perdido por aí, fazendo clara referência ao Miles Morales. Não, de boa, deve ter um Homem-Aranha negro por aí em algum lugar. O Duende Verde chega, coloca uma bomba no artefato do Doutor Estranho, fazendo tudo explodir. É aí então que o Peter Parker vai lutar contra ele. A MJ cai e o Andrew Garfield salva ela, no mesmo estilo que ele não conseguiu salvar a Gwen Stacy no segundo filme. Você tá bem? Eu tô bem. Você tá bem? A realidade começa a rasgar com o Doutor Estranho tentando conter, enquanto o Peter do Tom consegue derrotar o Norman Osborn com a ajuda do Tobey e também do Andrew Garfield, que joga o soro e consegue derrotar o vilão. É aí então que o Peter avisa o Doutor Estranho para fazer com que todos esqueçam que o Homem-Aranha é o Peter Parker, esquecer que ele existe e tudo mais, para que o feitiço seja consertado. E se todo mundo esquecer quem eu sou? O quê? E ali nos rasgos da realidade a gente consegue ver não só o Kraven, como o Rhino, o Escorpião e também a Chantra. Mas dessa vez faz todo mundo esquecer quem é Peter Parker, faz todo mundo esquecer de mim. Não. O Peter vai lá, se despede dos aranhas, se despede da MJ e do Ned, que fala que eles vão esquecer quem ele é, mas depois vai contar pra eles. Passam semanas e o Peter tenta contar para a MJ que ele é Homem-Aranha e toda a relação que eles tiveram. Só que ele desiste quando vê que os dois foram aprovados pelo MIT e ela tá ali machucada, então ele desiste de contar. Detalhe que a frase que ele vai falar é a mesma frase ali que ele é dita no trailer de Homem-Aranha 4. Oi, o meu nome é Peter Parker. Você não lembra de mim, mas a gente se conhecia. Então que ele vai morar sozinho em um apartamento minúsculo ali em Nova York, com cadernos de supletivo, mostrando que ele vai fazer ali um estudão, um intensivão ali, digamos assim, para alcançar a faculdade em apenas um ano. Já que ele teve a sua identidade apagada e é como se ele não existisse. Ele começa a decorar ali o apartamento, colocando o Lego do Palpatine que o Ned mostra para ele no primeiro filme do Homem-Aranha. Una-se a mim e juntos construiremos minha Estrela da Morte, Lego. O quê? Ele cria um novo traje, solta teias por Nova York no meio do Natal, o mesmo local ali onde acontece o final da série de Hawkeye. E a primeira cena é justamente o Ed Brock e o Venom ali em um bar falando sobre o Homem de Ferro, sobre o Thanos, as joias do infinito e até mesmo o próprio Hulk. Bilionário com armadura de lata que voava, né? E ele sai dali deixando uma parte do simbionte pra trás. Criando assim, ó, um detalhe, uma incursão dentro do universo da Marvel, deixando pegadas e obviamente vai dar merda isso aqui no futuro. E a segunda cena pós-créditos é o trailer de Doutor Estranho 2, que vai ser o próximo filme que vamos falar aqui no canal semana que vem. Então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum detalhe e referência sobre Doutor Estranho 2 e acompanhar a nossa saga Marvel. Até o próximo vídeo e... tchica, tchica.